2016 foi um ano marcado pela violência, principalmente no transporte público, onde tivemos vários ônibus atacados, escolas incendiadas e até veículos de empresas privadas não foram perdoados pelos bandidos de facções criminosas que orquestraram estes ataques de dentro da penitenciária de Pedrinhas. Aniele, você que trouxe várias reportagens policiais, viu isso de perto. E sim, Franco, e por pouco as eleições não acabaram sendo atrapalhadas por conta dessa onda de ataques. Não foram só os transportes coletivos, como o Franco falou, mas também as escolas eleitorais inclusive. Mas a polícia acabou tendo uma grande atuação com parceria com o Exército, como todo mundo pôde acompanhar. E recentemente nós tivemos aí um caso que chocou o Estado, na verdade o país, o assassinato da Mariana, a publicitária. Muito bem, então vamos conferir estas reportagens agora na retrospectiva 2016. 2016 foi um ano marcado por crimes que chocaram a população. Os sinais de violência sexual ficaram em uma menina de apenas 9 anos. Ela desapareceu no Jardim Araçagi, Coatraque, quando ia a um comércio do bairro. Foram 24 horas de muita tensão e medo entre os familiares. A garota foi encontrada bastante abalada. Não, ela apareceu na minha casa com uma colega minha, que a minha colega encontrou ela na rua pedindo água, lá pelos matos. Chegou falando pra mim que tinha sido estuprada. Abalados também ficaram os moradores de Santo Inês. O prefeito Ribamar Alves foi preso em flagrante, suspeito de estuprar uma jovem. Ribamar foi solto em fevereiro e em um mês já havia retornado ao cargo. Uma viagem sem volta. Esse foi o fim trágico de 2 advogados que retornaram de uma viagem em um ultraleve. Eles foram surpreendidos por um temporal que prejudicou o percurso. José do Vale e Júlio César ficaram desaparecidos e foram encontrados sem vida no município de Arari. Já na estrada, a bailarina Ana Lúcia Duarte foi assassinada após reduzir a velocidade para desviar dos buracos na BR-135. Foram 6 tiros disparados na vítima, que morreu no local. Outras 6 pessoas da mesma família também foram vítimas da violência. Na cidade de Pirapemas, 4 homens e 2 mulheres tiveram mais de 95% do corpo queimados após sofrerem uma tentativa de assalto. A violência também atingiu o transporte coletivo. Os ataques a ônibus deixaram a população preocupada e, em alguns dias, até impossibilitadas de voltar para casa. Foram 16 ataques a ônibus, 15 escolas incendiadas, 3 carros de empresas privadas e 2 caminhões de lixo danificados. Em uma resposta rápida, a Polícia do Maranhão e a Força Nacional atuaram no combate à criminalidade. Os 23 criminosos foram presos e os líderes transferidos para presídios federais. Combate também no tráfico de drogas. 130 quilos de maconha foram apreendidos em um ônibus de turismo na cidade de Buriticupu. Em menos de 24 horas, 138 quilos de maconha foram apreendidos em Grajaú. Um prejuízo de quase R$1 milhão para o mundo do crime. Um crime premeditado e planejado com frieza. Uma filha adotiva de apenas 14 anos planejou a morte da própria mãe. Tatiana Albuquerque foi encontrada morta com uma corrente no pescoço e vários golpes que deixaram marcas no corpo da vítima.
Na Universidade Federal do Maranhão, um jovem foi assassinado dentro de um banheiro. Ele foi morto após reagir a um assalto. Já dentro da maternidade Marli Sarney, uma mulher raptou um bebê. Foram momentos de tensão para a família até a polícia encontrar Marilúcia dos Santos, que foi presa em flagrante. Um dos casos mais intrigantes registrados em 2016 aconteceu exatamente aqui, neste condomínio do bairro Turu. A publicitária Mariana Menezes foi encontrada morta dentro do próprio apartamento. A perícia realizou o exame cadavérico e comprovou que o cunhado Lucas Porto havia assassinado a vítima. No início das investigações, Lucas negou o crime, mas dias depois acabou confessando o assassinato. Durante o depoimento, ele afirmou que sentia atração sexual por Mariana, que não correspondia aos sentimentos. Os laudos comprovaram que Lucas praticou violência sexual e depois assassinou a publicitária. Você vai ver agora o que é destaque na retrospectiva 2016 com o tema Cidades. Greves, manifestações e muitas reclamações. 2016 também foi o ano em que foi concluída a tão esperada licitação do transporte coletivo, uma licitação bastante conturbada e que demorou aí 6 anos para sair do papel e que até hoje também causa muitas controvérsias. Teve o reajuste do transporte público em março e também agora para o fim do ano de 2016, a crise das agências bancárias com fechamento só no Maranhão de 13 agências. De um lado, os funcionários temendo as demissões e o futuro profissional, e de outro lado, os consumidores preocupados aí com atendimento que já é difícil. Mas 2016 não foi um ano apenas de más notícias. Tivemos o fenômeno da superlua que mobilizou a cidade inteira para contemplar os céus, a balneabilidade das praias de São Luís, que agora estão apropriadas para o banho, e também uma intervenção que vai ordenar o trânsito e melhorar a mobilidade urbana na capital, com intervenções nas avenidas Holandeses e também na litorânea. Confira aí na reportagem. Motoristas e cobradores entraram em greve depois do atraso no pagamento de salários. Sem ônibus circulando, a população passou por transtornos. O processo de licitação do transporte público finalmente saiu do papel depois que a Justiça determinou que a Prefeitura implantasse melhorias imediatas no sistema. Os consórcios Central, ViaSL, UPA-Uaçu e Viação Primor, como vencedores do processo licitatório, passaram a operar no sistema de transporte de São Luís. Mas a novidade gerou revolta dos rodoviários de algumas empresas que ficaram de fora do serviço. O resultado, os trabalhadores, com medo das demissões, foram às ruas protestar. Com a novela da polêmica em torno da licitação do transporte público, a população começou a pagar mais caro pela passagem de ônibus. O aumento foi de 11,8%. As chuvas deixaram vários pontos da cidade alagados em poucos minutos. Foi em 2016 também que um incêndio histórico consumiu grande parte da estrutura do Mercado Central em São Luís. Prejuízos anunciados para uma estrutura deficiente e com instalações improvisadas. A reforma do mercado já foi solicitada pelo Ministério Público. As causas do incêndio não ficaram claras. Na época, o IPHAN informou que a obra de reforma do Mercado Central está inserida dentro do projeto PAC Cidades Históricas e que a previsão do início da obra é para 2017. Depois de rejeitar a proposta do reajuste salarial da Prefeitura de São Luís, os professores da rede municipal decidiram entrar em greve. A paralisação durou mais de um mês. Resultado, alunos sem aula e o ano letivo prejudicado. Em julho, um princípio de incêndio interrompeu as operações de pousos e decolagens do aeroporto de São Luís. Pelo menos 7 voos foram cancelados. Mas este ano, uma boa notícia. Finalmente, a Infraero entregou a reforma completa das áreas de embarque e desembarque de passageiros de voo domésticos e internacionais do aeroporto.
Em 2016, uma comissão de deputados estaduais realizou pelo menos 4 inspeções no local. Aqui em São Luís, motoristas foram multados porque não ligaram os faróis baixos durante o dia das rodovias. A regra começou a valer no dia 8 de julho em todo o país. Um bebê de apenas 3 meses morreu após ser internado no Hospital da Criança. Os familiares denunciaram as falhas no atendimento, falta de higiene e a superlotação da unidade. Em julho, o Hospital Materno Infantil investigou o desaparecimento de 3 fetos. Um deles morreu com 37 semanas de gestação. Uma recém-nascida sumiu das dependências do hospital logo após o nascimento. O desaparecimento dos fetos do hospital universitário é investigado pelo Ministério Público. O caso ganhou repercussão depois que um feto foi incinerado. A família entrou na justiça pedindo uma solução. Este ano mostramos a falta de alimentos e a crise na Santa Casa de Misericórdia em São Luís. Mais de 80 funcionários foram demitidos. Nós mostramos o descaso com a saúde pública dentro do Socorrão 2 em São Luís. Corredores lotados, leitos insuficientes. Situação difícil também para quem trabalha dentro da unidade. Profissionais de saúde denunciaram a falta de materiais básicos para os atendimentos. Em 2016, os bancários passaram 31 dias em greve. A categoria conseguiu um reajuste de 8% nos salários. Na volta aos serviços, filas e exigência de muita paciência para os clientes em São Luís. O ano também foi marcado por uma nova fase nas praias de São Luís. Laudos da Secretaria Estadual de Meio Ambiente apontaram que o mar de todas as praias da capital ficaram próprios para o banho. A aprovação da PEC 55, que limita os gastos públicos, provocou protestos na capital. Professores, estudantes, servidores do judiciário e várias categorias se mobilizaram contra a medida. Prédios públicos foram ocupados como escolas estaduais, municipais e até a UFMA e o EMA. Devido à ocupação, as provas do Enem para alguns estudantes tiveram que ser adiadas. No Sintra, foi preciso uma operação da polícia para retirar os ocupantes. Uma situação descoberta em novembro preocupou as autoridades local. Na ponte do Estreito dos Mosquitos, rachaduras tomaram conta da estrutura. A Defesa Civil esteve no local e comunicou ao DENIT, responsável pela manutenção. E os ludovicenses acompanharam de perto o fenômeno da superlua. Os casais foram até a litorânea aproveitar a bela imagem. No dia 14 de novembro, segundo os astrônomos, foi registrada a maior superlua dos últimos 70 anos. Ainda no mês de novembro, o Banco do Brasil anunciou o fechamento de 13 agências bancárias no Maranhão. A justificativa? O corte de gastos e a criação de agências virtuais. Depois do anúncio, o Procon entrou com a liminar para impedir a decisão. Mas em dezembro, o Banco do Brasil conseguiu reverter a medida e vai continuar com o fechamento das agências na capital e no interior do estado. A retrospectiva Guará vai para o intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta para falar o que foi destaque na cultura popular maranhense em 2016. E também o que foi destaque no esporte do Maranhão com o Dejaí e Ana Tereza. Fique aí, a gente volta já.